Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, chegando aqui para fechar a noite, para aqueles que ainda estão acordados, estava acompanhando o Campeonato Carioca, que acabou agora há pouco com mais uma derrota do Botafogo na competição, jogando de novo com um jogador a mais. Aliás, foi a tônica dos jogos de hoje, o Urubu também venceu jogando com um a mais, enfim. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Carioca. Antes de pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Aí você ativa o sininho, compartilha, comenta, que isso acaba ajudando o canal a continuar crescendo, beleza? Bom, vamos falar de Campeonato Carioca, dois jogos aí importantes. Dois não, teve o Maricá venceu. O caçula do Campeonato Carioca é o líder com 10 pontos, meteu 2 no Nova Iguaçu. A Nova Iguaçu estava embaçando com os grandes, toma porrada do Maricá. O Maricá tem 10 pontos, e aí você tem o Urubu que jogou contra... Urubu e quem, rapaz? Urubu e Bangu. Bangu e Urubu. Bangu é o lanterna com 1 ponto. Outro que dificultou a vida do Vasco, tomou 5 hoje do Flamengo, jogando lá no Maranhão. O que chama atenção é que no início do jogo o juiz expulsa o jogador do Bangu. Acho que o cara foi cabaço mesmo, deu na canela do jogador do Flamengo. Eu vi gente falando que isso não foi para expulsão, mas deu margem, né? E aí teve um lance polêmico ali dentro da área, logo em seguida do jogador do Bangu, ou do jogador do Flamengo, vem, encosta na perna dele dentro da área, o juiz foi chamado pelo VAR, mas quando o VAR chama, porque acha que foi pênalti, contato houve. Mas o juiz não deu pênalti, e aí o Flamengo logo em seguida faz o gol, e aí depois o time tem que se expor com 1 a menos, toma 5, então tá aí, o Urubu vence, a primeira vez no campeonato, são um empate, uma vitória e 2 derrotas, o Botafogo tem 1 vitória e 3 derrotas, somados aí, como eu falei, os jogos dos times grandes, que eram 12, agora 14 jogos, 2 vitórias apenas, 2 vitórias, tá? E aí... O Maricá é primeiro com 10 pontos, Volta Redonda é segundo com 9 pontos, o Nova Iguaçu é terceiro com 7, Portuguesa é quarta com 6 pontos. A Portuguesa, desses 4 aí do G4, tem um jogo a menos, tá? Joga amanhã, inclusive contra o Fluminense. O quinto é o Urubu com 4 pontos em 4 jogos, o Madureira é sexto com 4 pontos, o Boa Vista é sétimo com 4 pontos, Sampaio Corrêa oitavo com 4, Botafogo tem 3, é nono, Vasco é décimo com 3 pontos, Fluminense é o vice-lanterna com 2 pontos e o Bangu é o lanterna com 1 ponto em 4 jogos. Amanhã tem Boa Vista e Sampaio Corrêa, Vasco e Madureira, Portuguesa e Fluminense, esse é o grande... eu lembrei do Carlinho, Pai Carlos lá do Vasco acima de tudo. Se você não segue o Pai Carlos, tem que ir lá seguir o Pai Carlos, né? Que ele chama aí o Campeonato Carioca de a Liga dos Campeões, né? É o Bangu de Munique, enfim, é muita resenha o canal do Pai Carlos lá. O Vasco acima de tudo, um abraço pro Carlinhos. Então tá aí o Campeonato Carioca. Amanhã, né, tem o Vasco chegou hoje em Manaus, depois daquela briga toda com o time do Madureira, que promete entrar em campo amanhã para jogar a vida contra o Vasco, né? Eu falei, arrumaram ali uma atmosfera para essa partida desnecessária, acho que não precisava, mas enfim, não vou voltar a falar sobre esse assunto, já foi. O Vasco chegou com festa em Manaus, olha só, galera recebendo jogadores, como sempre, né? Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, aonde o Vasco vai, essa manifestação de carinho e amor por torcedores que vivem longe do Rio de Janeiro, que não tem a oportunidade na vida, às vezes, de ir a São Januário, né, acompanhar em loco um jogo do Vasco. Então, é muito emocionante ver isso aí. Pra você ter uma ideia, essa é uma matéria no GE, vou botar o vídeo aqui, ó. 40 torcedores saíram em um barco, né, de Parintins a 390 km de Manaus para assistir o jogo do Vasco amanhã. Os caras vão enfrentar aí são 28 horas de viagem debaixo de chuva forte. Isso é amor, cara. Entendeu? Independente do time, independente da situação, a manifestação de amor da torcida do Vasco com o Vasco é uma coisa assim que chama muito atenção e causa muita inveja também, viu? Muita inveja. Então tá aí a torcida do Vasco
que deve lotar amanhã o estádio em Manaus. Sobre o time titular, eu falei que o Lucas Oliveira deveria ser o titular, e é ele mesmo, tá? Lucas Oliveira e Tietê são titulares desse time, que vai ter o Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Oliveira e Piton, Jair, Paulinho, Tietê e Coutinho, 4 jogadores no meio, um time mais de menos pegada, menos marcação, Alex Teixeira e Verratti. Lembrar aí que é um time que chega para a primeira partida, tem aquela história da perna ainda pesada, né? Chegando de uma pré-temporada, de muito treino, que depois com o tempo vai pegando uma sequência. Isso aí são argumentos quando o futebol está pavoroso, quando o futebol está horroroso, são os argumentos que normalmente o narrador ou o comentarista que está acompanhando ali o jogo, eles lançam, né? Mas, então tá aí, essa é a provável escalação para amanhã, com o Payet no banco de reserva, e o Hugo Moura, o Cocão. Eu tô querendo lembrar de alguém, o Sforza. Juan Sforza, jogador que o Vasco pagou uma nota argentino aí, que é uma das revelações do futebol argentino, jogador de seleção. Ele sequer viajou, cara, sequer foi relacionado para o jogo. Eu vi uma postagem do podcast Cruz Maltino falando que alguém próximo a ele disse que ele queria muito ficar no Vasco, mas parece que o Vasco não quer que ele fique no Vasco aí, né? Então, o Sforza nem relacionado para a partida foi. Não sei se vai ser negociado, se já tem algum negócio em curso. Sei que ele custou caro pra caramba. De repente usar como moeda de troca. Acho que tem time na Argentina interessado, time nos Estados Unidos, né? Então tem algumas pendências aí nesse elenco do Vasco para ser resolvida. Porque eu vejo muita gente falando assim, dispensa, manda embora. Mas para você mandar funcionário embora, você tem que ter dinheiro para pagar as contas, né? Tem o Souza, tem lá o Jean David, todos eles com contrato longo, cara. No mínimo até o final do ano. Então você tem que ter grana para poder mandar embora. Aí tem lá o Zé Gabriel, tem lá o De Lucas, tem o Serginho, tudo recebendo uma fortuna. Os caras, para eles tá tranquilo, tô no Rio de Janeiro ganhando quase R$500 mil de salário. Eles não vão chegar e falar, vou abrir mão da minha rescisão, me manda embora. Não, eles estão esperando se aparecer alguma oportunidade, um time para pagar o salário deles, que eu acho difícil, ou pelo menos dividir o salário com o Vasco, que eu também acho difícil. Quem vai dividir um salário de, sei lá, 400, 500 mil reais do Zé Gabriel? Um time de Série B vai pagar 250 mil reais de salário para ter o Zé Gabriel uma temporada? Não vai. Principalmente depois de ter visto ele em campo jogando aí o Campeonato Carioca, né? É assustador. É assustador. Então essas pendências elas vão ficando. É difícil de resolver, mas tem que achar uma solução. Né? Amanhã a gente volta. Uma noite abençoada. Fique com Deus. Curte, se inscreve no canal e saudações vascaínas.